Oremos. Paizinho Santo, Deus Todo-Poderoso, aqui estamos, Senhor, em mais uma manhã, agradecidos ao Senhor, porque Tu és muito bom. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor tem nos dado a graça de ter um encontro com o Senhor. E mesmo entre os infiéis, nós buscamos marchar para o céu, assim como Daniel. Aqui está o teu servo, Senhor, disposto a transmitir a mensagem do Senhor a nós, e estamos nós prontos para ouvi-la. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos tome em tuas mãos. Libera, Pai, o nosso entendimento em nome de Jesus. Assim também, como o Senhor tem imbuído o teu servo, que ele possa continuar falando, movido pelo teu Santo Espírito. Paizinho querido, só Tu és digno de louvor, de honra e glória. E é por isso que estamos aqui, para honrar e glorificar o nome do Senhor. Não temos dignidade alguma, mas nós queremos, Pai, nos méritos de Cristo Jesus, fazer conforme requer a palavra do Senhor. Perdoe os nossos pecados, ser com os teus filhos que ainda não chegaram aqui, desperta-os, por favor, Deus, para que eles possam também ter o privilégio de comungar com o Senhor. E quanto a nós, Pai, mais uma vez eu coloco-nos em Tuas mãos. Tu és Deus. Sabemos que até o querer e o efetuar vem do Senhor, não de nós mesmos. E eis-nos aqui para Te servir. Em nome de Jesus eu Te oro e no nome dEle eu Te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Pode orar, dona Irani. Querido Deus, santo, santo e maravilhoso Deus, poderoso, Deus fiel, santificado seja o Teu nome, aqui na terra, da mesma maneira que os anjos santificam no céu. Toma em Tuas mãos cada família aqui representada. Pedimos primeiramente perdão pelos nossos pecados. Lava-nos, purifica-nos com o sangue de Jesus. Pai querido, e derrama sobre nós o Teu Santo Espírito. Somente o Teu Santo Espírito pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Por isso suplicamos que o Senhor derrame sobre nós o Espírito Santo. Toma em Tuas mãos o Teu servo, e nós Te pedimos que use-o como instrumento em Tuas mãos para falar aos nossos corações. Ajude-nos, ensine-nos a sermos praticantes e não somente ouvintes. Nós Te pedimos que nos dê entendimento, sabedoria e poder para obedecer a Tua palavra. Abençoe-nos, nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Vai passar. Então, ótimo. Bom, meus irmãos, hoje nós vamos pegar aqui o contexto histórico do livro, antes de acontecer o cativeiro, antes de acontecer o primeiro capítulo de Daniel, houve um contexto, tá? E para a Bíblia nós precisamos entender essas coisas, tá bem? Muitas vezes nós erramos em só pegar alguns pontos e não mostrar o contexto para as pessoas. Então nós temos o contexto, como o nosso irmão Marcelo disse muito bem, o contexto é aquilo que está antes e depois, ali bem próximo do texto que nós vamos falar, né? No caso, nós vamos falar de Daniel, então tem um contexto antes e um contexto depois. E nós temos o contexto amplo, né? Que é onde estão os vários locais da Bíblia, além também do contexto histórico, que eu acho muito importante.
entender como acontecia, por que acontecia, a época que acontecia, vai nos dar luz para entendermos muitas coisas importantes, tá? Então, por esse motivo, nós vamos fazer um contexto agora histórico, vamos falar muita coisa da história para vocês, e eu espero que seja o mais didático possível, porque eu gostei muito dessa didática, e é por isso que eu trouxe para vocês agora, tá bom? Primeiro ponto que eu vou dizer aqui para vocês, anotem aí nos seus cadernos, anotem em algum lugar. O reino, tá? Em 1 Reis 12 e 2 Crônicas 10, o reino é dividido. Nós vamos falar isso já já. E nós vamos ler já já, né, o capítulo 25 de Jeremias, porque o contexto de Daniel é esse capítulo 25, tá bom? Jeremias vai nos mostrar o porquê que o povo foi levado cativo. Então, no capítulo 25 de Jeremias, está toda a explicação. E vocês vão ficar aqui de boca aberta de ver o tanto que Deus deu misericórdia para esse povo. E, infelizmente, eles não aceitaram. 2 Reis, de 17 a 25, e 2 Crônicas, de 29 a 36, são o finzinho ali da supremacia judaica, né, onde Judá estava como um reino independente, tá bom? Então, esses ali do 17 a 25 de 2 Reis e de 29 a 36 é onde Judá ali estava próximo do cativeiro, tá? Estava próximo a cair para os babilônios, ok? Então, vamos contar um pouquinho para vocês de como foi isso e depois nós vamos adentrar em Jeremias 25 para entendermos o porquê do livro de Daniel, bem? Vamos lá, como eu já falei para vocês ontem, nós temos hoje Egito, Irã, Iraque, Turquia, Grécia e Itália, ok? Esses respectivos países antigamente eram Egito, Judá ali, que é Israel, né, junto com Israel, nós temos a Síria, nós temos Babilônia, nós temos Medo-Pérsia, Turquia, Grécia, que é a Macedônia, né, e ali a Lídia, Macedônia e Roma. E nós temos as 3 cidadezinhas ali que falaremos só em Daniel 11, ok? Levando isso aqui, nós mostramos a nossa linha do tempo para vocês ontem, e nós vamos falar justamente desse período ali da vida de Daniel, tá? Foi levado em torno de 17, 18 anos para cativeiro, e morreu ali em torno dos 90 anos, ok? Profecias de Daniel vai da Babilônia até a volta de Jesus, tá bom? E como a Babilônia começou um pouco antes ali, né, nós temos que a Babilônia não começa em 605, tá? 609 ela toma o território por total, que nós vamos ver agora, bom? Mas ela já é desde 626 um país, também uma nação. Vamos lá. Então, o que que acontece? Em 605, teve a primeira invasão a Jerusalém. Nessa invasão, não tem nada absurdo, tá? Não tem quebra-quebra, não tem rei morto, tá bom? É uma invasão que vocês vão ver já já o que aconteceu. Depois tem a invasão de Jerusalém, a segunda invasão. Nessa segunda invasão, já é morto um rei, tá? E a coisa já é mais feia, vai? Já dá uma destruída ali, já mata alguns ali, tá bom? E nessa segunda invasão, Ezequias é levado, tá bom? Ezequias, o profeta Ezequias, é levado nessa segunda invasão. Na primeira, é Daniel e seus amigos. Não se atentem só a isso, tá? Foram outros hebreus, mas nós não sabemos o nome, tá? Então, se puxa muito o que a gente sabe, ok? Então, eram os 4 hebreus, obviamente, tinha muito mais pessoas ali, hebreias que foram, tá bem? Assim como na segunda também. E depois nós vamos ter a terceira invasão e, consequentemente, a destruição, né? Porque aí Nabucodonosor perdeu a paciência e eu já vou contar para vocês o porquê, tá bom? Nós vamos ter em 538, 539 ali, Ciro libertando os judeus, tá bem? E aí nós vamos ter que bater uma conta de matemática aí, tá? Porque tem pessoas que acreditam em 39, pessoas que acreditam em 38. Só que aconteceu uma coisa que a gente vai ter que ver, mas a gente vai ver mais lá próximo do capítulo 9, tá bem? Vamos avançando. Então, o que que aconteceu? Lá em 1 Reis 12 e 2 Crônicas 10, o reino é dividido, tá? Davi e Salomão achou graças aos olhos de Deus
e Deus não separou o reinado em Salomão, esperou ele morrer para que acontecesse isso. Então o rei do norte ficou com Jeroboão e o rei do sul ficou com Roboão, tá bem? Que seguiria a linhagem de Davi, a parte do sul. Aí aconteceu o quê? Judá estava ali, Israel estava ali, e a Síria era o poder militar da época, tá? Era o poder que comandava o pessoal. Então a Síria foi tomando um baita de um território, a Babilônia estava ali só para dizer que tem, sabe? Olha, eu coloquei a dimensão ali para vocês entenderem. A Babilônia era umas 3 vezes menor que a Síria, só nesse momento que vocês estão vendo na tela, mas vai piorar. Ó, a média não era a Medo-Pérsia, tá? Era só a média, não era ainda os reinos unificados, isso só vai acontecer com Ciro. Aí nós vamos cair em Jeremias para entender esses pontos e depois voltamos a entender a história, tá bom? Então, Jeremias 25, vamos ler até o verso 12, para que vocês possam entender o porquê que a paciência, a ira de Deus veio sobre Judá, tá bom? A palavra que veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá, no 4º ano de Jeoaquim, o filho de Josias, rei de Judá, que foi o 1º ano de Nabucodonosor, rei de Babilônia, a qual Jeremias, o profeta, falou para todo o povo de Judá e para todos os habitantes de Jerusalém. O que ele estava falando? Desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até este dia, são 23 anos. A palavra do Senhor tem vindo até mim, e eu tenho falado para vós, madrugando e falando, porém vós não tendes escutado. Olha, irmãos, fica bem aqui, 23 anos de misericórdia. Isso só falando de Jeremias. Tá, Jeremias ali, ó, ele começa a ser profeta ali no 13º ano de Josias, e até o momento que ele estava escrevendo isso aqui, ele estava dando chance ao povo. E olha, ele madrugava, tá? Madrugava. Mas o povo, nem aí. E o Senhor vos enviou todos os servos, não foi só ele. Josias era um rei bom já há 13 anos antes de Jeremias. Josias já foi um dos melhores reis de Israel. Nós vamos ver isso já já. Teve outros profetas, como Isaías, né? Teve que estava ali na época de Manassés, que era avô de Josias. Então teve outros profetas que também madrugavam e também os enviavam mensagens. Porém vós não escutastes, nem inclinaste o vosso ouvido para ouvir. Eles não é só de não escutar. Eles não estavam absolutamente nem aí, de fato. Eles não perdiam tempo com as mensagens dos profetas. Parece que hoje podemos seguir a mesma linha. Nós temos profetas, será que nós estamos ouvindo nossos profetas? Né? Será que nós estamos ouvindo, inclinando mesmo para ouvir, pegando os testemunhos que Cristo nos deu? Será que nós estamos fazendo como? Lembrando o que o nosso irmão Marcelo falou. Lembre-se que a história do passado é a nossa. Nós temos profeta hoje. Será que nós estamos dando o devido valor ao que Deus nos deu através da nossa profetisa? Ou nós estamos fazendo como Judá? E aí eles disseram, né? Olha o que os profetas diziam. Convertei-vos do seu mau caminho e do mal de vossos feitos, e habitai na terra do Senhor, que ele vos deu, e a vossos pais, para sempre e sempre. E não andeis após outros deuses para o servir, e para adorar, e não me provoqueis a ira com as obras de vossas mãos, e eu não vos farei mal. Contudo, vós não me escutaste, diz o Senhor. Não me provocaste a ira com as obras de vossas mãos, para vosso próprio mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos. Porque vós não ouviste as minhas palavras. Aqui, ó, esses 4 versos aqui, é uma redundância, Deus falando muitas vezes para eles. Convertei-vos, não me provoqueis a ira, não faça mal, para que eu não possa, para que eu não vos farei mal. Deus querendo que eles entendessem, para que não fosse permitido as coisas ruins. Só que eles não estavam nem aí, irmão. Mais uma vez, lembra que a redundância do texto, quando fala mais de uma vez? Se nós voltarmos aqui, ó, porém vós não tendes escutados, uma vez, no verso 3.
Porém, vós não escutaste, 2 vezes. Verso 4. Porém, vós não tendes me ouvido as minhas palavras. Verso 8. 3 vezes. Ok? Já temos 3 vezes aqui que o povo tá nem aí para Deus. Deus fala e ele, deixa Deus para lá. O que vai acontecer então? Aí vem a consequência nos 4 próximos versos. Eis que eu enviarei e tomarei todas as famílias do norte. Diz o Senhor. E Nabucodonosor, o rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, e contra os seus habitantes, e contra todas essas nações ao redor, e as destruirei completamente, e a farei um assombro e um assobio, e desolações perpétuas. Além disso, eu lhes tomarei a voz do regozijo, e a voz do júbilo, a voz do noivo, a voz da noiva, o som das pedras de moinho, a luz da vela. E esta terra inteira será uma desolação, e um assombro, e estas nações servirão ao rei da Babilônia por 70 anos. E acontecerá que quando 70 anos forem completados, que eu punirei o rei da Babilônia e aquela nação, diz o Senhor, pela iniquidade, e a terra dos caldeus, e farei desolações perpétuas. Vamos lá, irmãos, nós temos 2 pontos aqui a considerar, tá bom? Primeiro, Deus aqui dá uma visão, aquela da clássica, né? Ele estava esperando o povo, né? Olha, não, vai dar certo, venha, se arrepende. Mas eles o quê? Não arrependeram. A gente vê aqui aquela coisa de, eles disseram, convertei-vos, e logo no início aqui, tá dizendo várias vezes, Jeremias, o profeta, dizendo, desde o 3º ano, eu tô te falando, para que vocês possam escutar. Depois o que eles falavam? Se arrependa, converte o seu mau caminho, ou seja, Deus está dando uma chance para eles. Só que eles não estavam nem aí. Então acabou a paciência, né? A ira de Deus também, né? Nós temos a ira do Cordeiro, precisamos entender isso. Deus é amor, mas ele é justiça. E ele mostrou o seu amor aqui, e até mesmo na justiça Deus é amor, né? Isso daqui, esse cativeiro babilônico, não foi para o fim de Judá. Nós vamos ver que teve um fim esse cativeiro, que é no capítulo 29 de Jeremias, tá bem? Então, outro ponto aqui que é importante para nós. As pessoas vão ter 2 pontos aqui. Muitos vão contar esses 70 anos a partir do ano 605, tá? Que é quando o Nabucodonosor faz a sua primeira invasão. E isso cairia lá para 535, 536. Mas muitos vão contar isso a partir do ano 609, que é a Batalha de Harã, tá? Que eu vou contar para vocês já já. Nessa Batalha de Harã é quando a Assíria morre totalmente, ela some do mapa. Nabucodonosor e vocês vão ver já já que ele vai fazer uma junção com outra pessoa, e eles vão contra esse rei, e eles destroem a Síria por completo. Destruindo a Síria ali por completo, começa a supremacia da Babilônia, porque como ela destrói, ela é a suprema ali no geral, ok? Ela que comanda o mundo como a Síria comandava, ok? Levando isso em consideração, o texto diz, a essas nações servirão ao rei da Babilônia. Não está falando de cativeiro ali, no caso. Ela está falando de servir, ou seja, estas nações servirão o rei da Babilônia por 70 anos. Então, se vocês pegarem o ano 609 e baixarem 70 anos, vai dar ali 538, 539, tá bom? Eu coloco as 2 datas porque tem 2 interpretações. Tem pessoas que já contam ali, tem pessoas que contam do ano seguinte, porque o nosso calendário é diferente do deles. Precisamos entender isso. O calendário nosso vai de janeiro a dezembro, o dele ali o primeiro mês nem é janeiro, entendeu? Os primeiros meses dele já é lá para março. Ok? Lembra da Páscoa? A Páscoa era o primeiro evento deles. Então, entendeu? Então tem essa diferença aí. O calendário deles é meio a meio, tá bom? Não chega a ser meio a meio, mas começa em um ano, termina praticamente no outro nosso, entendeu? Então tem essa divergência. Mas ou é uma data ou é a outra ali, elas estão próximas, por isso que eu coloco as 2, tá bom? E aí esses servirão ao rei da Babilônia, as pessoas já acreditam que em 609 a Babilônia já tomava conta do mundo, então eles já estavam cumprindo o que Deus mandou aqui, de servir a Babilônia por 70 anos. Então nós temos 2 pontos. Ou começou em 609, terminou em 538, 539,
ou começou em 605, terminou em 535, 536, tá bem? E aí, esse texto do verso 12 é um dos textos que eu gosto muito na Bíblia. Por quê? Acontecerá que quando 70 anos forem completados, Deus punirá o rei da Babilônia. E aquela nação, diz o Senhor, pela iniquidade, e a terra dos caldeus, e a farei desolações perpétuas. Além de Deus dar um juízo e libertar o seu povo, voltar ali a mostrar para o povo, olha, eu não deixei de estar olhando por vocês. Tem uma outra coisa nesse texto. Farei desolações perpétuas. O que seria isso? A Babilônia nunca mais seria habitada. E pasme, até hoje a Babilônia não é habitada. Ok? Então isso aqui é uma prova do Deus que fala e a coisa acontece. Ok? Duas pessoas tentaram fazer a Babilônia habitável novamente, né? Uma foi Alexandre o Grande, morreu na própria Babilônia, sem causa, ninguém descobriu a causa ainda, mas ele era muito jovem, nós vamos falar sobre ele mais à frente, no capítulo 8. E Saddam Hussein também tentou fazer a Babilônia ser habitável, e vocês sabem bem o que acontece, porque Saddam Hussein é da nossa era. Ok? Então, uma coisa que eu digo para vocês, quer morrer? Tenta ir lá na Babilônia habitá-la. Vamos lá, vamos continuar então nossa história. Vocês já viram aqui que o cativeiro aconteceu, tá? Por quê? O povo não ouviu a Deus por muito tempo, não foi pouco tempo. 23 anos só de Jeremias, fora os outros profetas, os servos, o rei Josias, fora todo esse povo aí, ok? Então, mais ou menos aí, irmão, uns quase 40 anos, viu? Porque Josias, ele começou a reinar com 8 e ele foi o melhor rei de Israel, né? Um dos melhores reis de Israel. Então foi aí em cerca de uns 35, 40 anos o povo não dando ouvidos a Deus. Não sejamos esse povo, porque senão estaremos nesse cativeiro também. Vamos lá, irmãos. Vamos aqui com a história agora para vocês. Em 723 acontece a queda de Samaria, no caso ali Israel, tá? Parte do norte que depois vira Samaria. É porque Samaria já era, a capital era Samaria, tá bom? Então era Israel, capital Samaria, inclusive o rei Acabe tinha colocado o templo lá e tudo. Fim do reino do norte, tá bem? O reino do norte acaba aqui. O que acontece? Se torna vassalo da Síria, e nesse rei do norte, no reino do norte de Israel, nascem os samaritanos. O que seria isso? É uma mistura entre Israel e outros povos. Por isso que os samaritanos não falam com os judeus lá na época de Jesus, ok? Tem uma rixa aí muito grande. Vocês vão ver essa rixa durante o livro de Daniel, tá bom? Várias vezes a parte do norte quis destruir a do sul e pegou até mesmo Alexandre o Grande para fazer isso, tá bom? Mas nós vamos ver uma dádiva bem grande de Deus nessa história lá no capítulo 8. Depois disso, o que acontece? A Síria desce, começa a ampliar os seus domínios e faz da Babilônia a vassala, ok? E toma Israel, e aí passa a ser chamada de Samaria, tá bom? Agora, ela já tinha uma capital de Samaria, mas agora ela é conhecida como a tal, ok? A média fica ali pequenininha, Babilônia é pequena, olha o impossível aí, irmãos. Vocês olhando essa imagem, vocês conseguem imaginar que a Babilônia vai conseguir tomar a Síria? Olha o tamanho da Síria, olha o tamanho da Babilônia, meus irmãos. Isso aqui só pode ser coisa de Deus. Não tem outro cabimento, ok? Então vamos lá. Parte de baixo. Parte de cima, resolvida em 723, tá? Senaqueribe vem e destrói a parte do norte. O último rei da parte do norte foi Oséias, tá bem? Depois disso vem a parte do sul. Em 701, Senaqueribe fala, quer saber? Já peguei a parte de cima, vou para a parte de baixo. Vamos logo tomar essa parte do sul aí, que é de Judá. Então Senaqueribe faz um baita de um cerco em Jerusalém, ok? Destrói algumas cidades ali próximas e cerca Jerusalém. Ezequias era o rei da época, isso está em 2 Reis 19, tá? Para quem quiserem ler, mas já está naquele cronograma que eu falei para vocês lá, entre o 17 e o 25 vai estar essa história do 19, tá bem?
Aí o que aconteceu? O pessoal, Ezequias chama Isaías, fala: Isaías, pelo amor, não dá, a gente precisa de Deus. Só que Ezequias não ficou só na boca, conversando. Ele agiu, ele fortificou o exército, ele fez tudo que o humano poderia fazer. Isso aqui é uma cooperação. Esse capítulo 19 de Ezequias contra Senaqueribe, no caso Deus contra Senaqueribe, né, porque Ezequias só estava ali como rei, mas não fez muita coisa, né? Deus que teve que agir ali, não dava para ele conseguir vencer essa batalha. Mas essa Senaqueribe e Ezequias não é simplesmente ali uma história. É uma história muito linda, maravilhosa, mas tem muitas coisas importantes dentro dela. Ezequias é a cooperação humana e Deus é a divina. E quando a coisa acontece junto, acontece o milagre que aconteceu aqui, ok? E é exatamente isso que Deus quer nos ensinar, que nós temos a nossa parte a desempenhar, Deus tem a dele. Quando isso junta, milagres acontecem, entendeu? E aqui aconteceu que Ezequias se humilhou a Deus, orou, fez uma série de coisas incríveis, e aí Isaías vem e diz para ele: Deus vai te ouvir, e aí a coisa vai acontecer. E aí o que acontece? Um anjo do Senhor vem e mata 185 mil assírios, e dá uma derrota a Senaqueribe terrível. Senaqueribe então volta correndo para a Síria, né? E quando chega lá é morto pelos próprios filhos. E aí aconteceu que Judá sai vitoriosa dessa batalha, o que é uma coisa de louco. Olha para aqui de novo. Vou voltar um pouquinho para você. Olha o tamanho de Judá. Olha o tamanho da Síria. Deus é poderoso, meus irmãos. Deus é poderoso. E aí Deus consegue vencer ali Senaqueribe com o seu anjo, né? O anjo do Senhor. E aí acontece isso aí. Aí, vendo isso, a Babilônia ainda não era um reino estabelecido forte ali, sabe? Um reinado com tudo bonitinho. Merodach Baladã, tá? Ele comandava ali a Babilônia, mas ele não era rei, tá? Mas ele dava um comando ali, ok? Quando ele vê que Senaqueribe perdeu para Judá, ele fala: opa, pode ter uma coisa boa aí. Vou me juntar com esse Judá aí, vou ver o que eles têm de bom aí para que a gente possa ir contra a Síria, ok? Então, acontece um pouco depois disso, Ezequias vai morrer, certo? E aí Deus vai e avisa ele através do profeta Isaías: ó, arruma a tua casa que você vai morrer. Deixa tudo bonitinho aí. Olha que dádiva, meus irmãos. Imagina se Deus chega para mim falando isso. Oxi, glória a Deus. Mas não, Ezequias não. Ezequias quis viver. E aí Ezequias então pede para Deus a misericórdia, ora, se suplica, e Deus é um Deus misericordioso. Viu ali no coração de Ezequias que ele de fato estava querendo permanecer vivo. Então Deus dá uma dádiva a ele de mais 15 anos. E nesses 15 anos que ele dá, Ezequias pede um sinal. E ele pede que a sombra, né, do sol volte, no caso. E aí a Merodach Baladã, com a galera da Babilônia, eles são o berço da astrologia. E eles perceberam isso nitidamente, porque eles eram muito bons nessa parte. E aí aconteceu o que aconteceu. Ele envia oficiais a Ezequias, tá? Então ele já fala: opa, Ezequias tem um poder grande, porque fazer isso com a sombra do sol não existe. E ele vence a Senaqueribe, eu vou me juntar com esse povo. Então ele pede que os oficiais vá lá e verifique as coisas. Infelizmente, Ezequias erra, né? Ele, ao invés de pontuar a Deus, mostrar o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Judá, ele se engrandece, mostra todas as riquezas, e aí é predito por Isaías também que tudo seria levado pelos babilônicos. E isso vai se cumprir um pouco mais à frente. Vamos voltar aqui para o nosso quadro. Judá consegue sobreviver, mas o Egito não. Okay? O Egito também fica ali vassalo da Síria. Ela toma um pouco da Lídia, que seria esse espaço aqui também. Ó. Vou pegar aqui essa parte aqui. Okay? Aí aconteceu algo importante, lá em 627. Em 627, começa a ter conflitos internos na Síria. O que seria isso? Sinchariskur e Assur-Telidani
eles eram irmãos, e eles começam a brigar entre si para ver quem que vai tomar o reino do pai que morreu. E nessa briga entre irmãos, a Babilônia acha o tempo certo para se sobressair. E aí a Síria começa a perder poder, já perde poder ali do Egito, o Egito consegue espantar eles, e a Babilônia fala, eu vou me rebelar. E a Babilônia se rebela no nome de Nabopolassar. Então, Nabopolassar, ali em meados de 626, ele se rebela contra a Síria. O rei, então, no caso, que estava no trono, que estava brigando com o irmão, Sin-Sariscu, ele não quer deixar isso acontecer. E o que ele faz? Ele vai para cima, né? Não, Nabopolassar, você é doido. E aí ele fica irado. E ele vai para a batalha contra Nabopolassar. Então, Nabopolassar, antes de ir para esse embate contra Sin-Sariscu, ele faz uma aliança com Ciáxeres, o rei da Média, ok? E os dois, então, se juntam para batalhar contra Sin-Sariscu. E aí Sin-Sariscu morre, ok? A Babilônia consegue a sua supremacia em 626, ok? E aí vem a queda de Nínive, tá bom? A queda de Nínive acontece e Josias é o rei, tá bom? Esse Josias é o rei. Na verdade, essa batalha aqui, irmãos, é a queda de Nínive, tá? Demorou muito tempo até eles conseguirem de fato, se soltar das garras da Síria. Então, eles conseguem matar Sin-Sariscu e quem reina no lugar dele, olha lá, agora, olha como vai ficar, ó. Olha como era e olha como vai ficar. A Síria fica pequenininha, quem vai reinar ali é o irmão de Sin-Sariscu, Assurubali II, tá bom? Assurubali II reina ali na Síria. A Babilônia fica grande, porque agora é ela que manda. Média dá uma fortificada também, mas como ela era bem pequenininha, né? Porque quem vence as batalhas, pega os despojos do reino que venceu, correto? Então, Babilônia e Médio-Pérsia, no caso não a Pérsia ainda, Babilônia e Média, eles dividem esse despojo, então eles crescem, tá? Na sua proporção. E a Babilônia, claramente no mapa aí, ela é maior do que a Média, tá bem? Mas Nabopolassar não fica contente só com isso, não. Ele fala, não, gente, vamos mandar a brasa lá, vamos terminar com essa Síria aí. Então, em 609, tem a Batalha de Arã, e é aí que começa a contar muitas pessoas os 70 anos de cativeiro, que não é um cativeiro, tá? Não está dizendo no texto cativeiro. Servirão ao rei da Babilônia. Então, por esse servirão ao rei da Babilônia, muitas pessoas entendem que a partir de 609, quando ele destruir de vez a Síria, já começa a contar isso aí. Então, levando isso em consideração, Nabopolassar sobe novamente para Sin-Sariscu e novamente faz uma aliança com Ciáxeres e eles, Neco, no Egito, é chamado, né? O Assurubali II fala, socorro, socorro, manda para Neco, o faraó do Egito, na época, subir. Só que quando ele está subindo, o faraó tem que passar por Judá, ok? E quando ele passa por Judá, o que está aparecendo lá na ele? Josias. E Josias fala, daqui você não passa. Eu não entendo, isso daqui é uma das coisas que eu preciso entender no céu, senão é a mais que eu quero entender, é por que Josias morreu nessa batalha sem nada. Porque não era dele. Ele não tinha nada a ver com essa batalha. Ok? Era ele deixar passar e Neco não faria nada, não aconteceria nada. Mas Josias morre nessa batalha. Ok? Neco, ele não quer deixar Neco passar, Neco precisa passar, então ele apela, e aí Josias acaba morrendo nessa batalha. Neco, então, consegue chegar até o Shurubali II, só que eles ficam basicamente 3 meses lá. Jeoacás fica como rei, tá? Jeoacás é filho de Josias, ele fica como rei, mas não adianta muita coisa, tá? O Shurubali II acaba morrendo também para os dois, né? Para Nabopolassar e Ciáxeres. Então a Síria, de fato, então é destruída. Neco volta com medo, né? Porque, opa, já matou, já não vou entrar nessa briga. Quando Neco volta, ele troca Jeoacás por
Jeoaquim. No caso aqui ele troca o nome para Jeoaquim, mas o nome é Eliaquim, tá? Outro filho de Josias. Ele não gostou de Joacás e leva Joacás para o Egito. E lá Joacás morre, ok? E Eliaquim fica como rei, só que trocaram o nome dele para Jeoaquim, tá bem? Então aqui, por enquanto, estamos em 609 e aconteceu tudo isso que nós estamos falando. Agora é Jeoaquim o rei, a partir de 609. A Bíblia diz que ele reinou 11 anos, que vai bater com a segunda invasão. Ou seja, as duas primeiras invasões é no reinado de Jeoaquim, tá bem? Aí lá no Egito, então tá de boa, né? Fica tranquilo. E aí vem a batalha de Carquemes. O que seria isso? Tem um corredor, né? Corredor palestino, muito conhecido até hoje, o Ciro Palestino. E aí o que acontece? Esse corredor é isso aqui, ó, tá vendo? Eu vou voltar para vocês verem. Isso daqui é o corredor Ciro Palestino, tá vendo? Mais uma vez para vocês não deixar de ver aí. Vocês estão vendo que aqui está perto da costa. Ou seja, ter esse corredor palestino te dava uma baita segurança. Por quê? Atrás de você tinha mar. Ok? Então, você coordenando isso aqui, seria perfeito para você se crescer como nação. Ok? E aí, Nabopolassar fala, quer saber? Eu quero tomar isso aí. Porque quem comandava mais ou menos ali era o Egito. Você viu que o Egito chegou, mudou o rei de Judá ali, e olha, entendeu? Então era ele que comandava. Só que Nabopolassar estava velho. E aí ele manda o seu filho ir para essa batalha de Carquemes. E o seu filho é nada mais, nada menos que Nabucodonosor. Ok? Então Nabucodonosor vai para essa batalha contra o faraó Neco. E ele ganha a batalha de Neco. Neco então volta para o Egito com o rabo entre as pernas, tá? Com medo danado. E nunca mais Neco sai dali. Tá bem? Nunca mais ele vai falar, aparecer, encher o saco. Ok? Com isso, Nabucodonosor vem ajudar. E aí ele fala para Jeoaquim, ó, o negócio é o seguinte, agora quem manda é eu quero que você faça isso, 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 você vai fazer o que eu mandar, não vamos ter problemas. Nesse momento, o pai de Nabucodonosor, Nabopolassar, morre. E com medo de perder o reino, porque podia vir um usurpador e tomar o trono, Nabucodonosor então volta correndo para a Babilônia. Tá bem? Nessa volta correndo para a Babilônia, ele já tinha avisado as Penás, né, para que ele trouxesse jovens, que não era qualquer jovem. Vocês vão ver amanhã, que nós vamos iniciar o capítulo 1 de Daniel, que não era qualquer jovens, tá? Era jovens que tinham linhagem reais, tá? Inclusive Daniel poderia ser rei, viu? Não sei se vocês sabiam, mas Daniel poderia ser rei. Ele vinha da linhagem do último rei de Israel, que nós vamos ver quem foi amanhã. Do último rei de Judá, que vocês vão ver quem foi amanhã. Tá bem? Então, eles pedem para que os cativos sejam levados. E aí, eles fazem um percurso maior. Você viu que Nabucodonosor, ó, só para vocês verem, Nabucodonosor faz esse percurso e os jovens fazem esse percurso. Ok? E aí, eles chegam lá na Babilônia. Então, em 605, Batalha de Carquemes, primeira invasão e deportação. Tá bem? Bom, ali Babilônia Judá fica como vassalo ali da Babilônia e Jeoaquim seria o rei tranquilamente. Mas nós vamos ver que isso vai mudar amanhã, porque Jeoaquim fez algo que não deveria, tá bem? Agora também nós falamos sobre o cativeiro, falamos sobre a história do porquê que tudo isso aconteceu, como aconteceu, mostramos aqui, eu tentei ser o mais didático possível, eu gostei muito dessa didática, tá? Eu acho que assim vocês vão entender muito bem tudo o que aconteceu, ponto por ponto, tá bem? Então, Nabopolassar nasce ali, a Babilônia nasce, de fato, como Nabopolassar, tá? Depois Nabopolassar se junta com Ciáxares, vence Shinshar-Escur, ok? Porque eles estavam brigando entre si. Com isso, ele morre, seu irmão Shurubali II reina, ele chama Neco para ajudar na batalha de Arã, não adianta nada, Neco volta. Depois, em 605, há uma batalha pelo Sírio-Palestino ali, o corredor Sírio-Palestino. Neco perde, Nabucodonosor está na batalha porque o pai já está muito velho. Nabucodonosor vence a Neco, desce e fala para ajudar. É comigo agora.
E aí seria a outra interpretação, que a partir desse ponto, 605, se conta 70 anos e o povo seria liberto no ano 535, 536, ok? Então nós temos esses dois pontos aí, mas nós vamos ver qual é o ponto que eu levo mais a fundo aí, mas isso nós vamos ver lá no capítulo 8 e 9, tá bom? Então eu mostrarei, vamos lá, porque tem o cativeiro, mas também tem a promessa de Deus que vai revogar esse cativeiro, certo? Então, ó, porque assim diz o Senhor, após se completarem 70 anos em Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei a minha boa palavra em vós, fazendo-vos retornar para este lugar. Porque eu sei que os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocarei, e ireis, e orareis a mim, e eu vos escutarei. E vos buscar-me-eis, e me encontrareis, quando vos procurardes por mim, com todo o vosso coração. Isso aqui é para nós, irmãos. Esse texto chega a me arrepia. E eu serei encontrado de vós, diz o Senhor, e eu desviarei vosso cativeiro, e eu vos ajuntarei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu vos levei, diz o Senhor. E eu vos trarei novamente ao lugar de onde eu vos levei cativo. Olha que dádiva isso aqui. Isso daqui, irmãos, lembre-se, como nosso irmão Marcelo frisa muito bem, a história do passado é a nossa história. Nós não estamos no cativeiro babilônico, literal, mas nós estamos no cativeiro espiritual. Nós temos uma Babilônia que irá cair em Jeremias, em Apocalipse, desculpa. Nós temos uma Babilônia que vai cair em Apocalipse. Nós estamos no cativeiro do pecado. Mas com Jeremias 29, 10 a 14, nos mostra que Deus vai nos levar para o lugar da onde nós deveríamos já ter estado. Nós vimos isso lá nas festas, né? Que Jesus já queria ter voltado, já queria ter resolvido esse problema. Mas ele vai vir resolver esse problema para cada um de nós. Então, não se desespere. Mas também não sejamos como Judá foi. Eles não ouviram os profetas. Eles não ouviram a Deus. Eles faziam tudo do jeito que eles queriam. Eles não estavam nem aí com as coisas sagradas. E por isso tiveram que ter um castigo, vamos dizer assim. Okay? Deus permite o cativeiro para que eles pudessem, olha, eu estava tão bem lá na minha terra, que agora eu não estou aqui, sendo escravo, tendo que pagar muitos tributos, tendo que pagar um monte de coisa, tendo que fazer um monte de coisa, poderia estar lá novamente. Só que aí Deus dá essa promessa, que após se completar esse cativeiro, talvez nós estamos nesse cativeiro porque, infelizmente, nós não estamos buscando a Deus de todo o nosso coração, como o texto diz. Mas esse dia vai chegar, irmãos. Independente se nós estivermos preparados ou não, esse dia vai chegar. E Deus vai nos levar desse cativeiro para um lugar maravilhoso, que é a Canaã Celestial. Bom, irmãos, era isso que nós tínhamos para hoje. Hoje nós tínhamos o foco de mostrar para vocês o porquê do cativeiro, que Deus tem um plano nesse cativeiro e que a história, ela mostra exatamente o que a Bíblia nos diz. Então, a história e a Bíblia estão em completa harmonia. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que nós vamos agora... Paizinho querido, Deus Todo-Poderoso, muito obrigada, Senhor, por mais uma manhã na Tua presença. E porque, por Tua graça, estamos a aprender um pouco mais do que o Senhor deixou revelado desde os antepassados. Obrigada, Senhor. Obrigada pela promessa de abrir o livro em nossos dias. E este livro que um dia foi cerrado, foi selado, está sendo aberto para nós como teus filhos. Os dias, Pai, da sua vinda já se aproximam. E nós queremos muito, Senhor, queremos muito estar prontos para subir nas nuvens com Jesus. O dia da salvação é hoje, Pai. Então, por favor, o que aprendemos aqui, que nós não venhamos a esquecer, Senhor.
Por favor, Pai, crave estas palavras em nosso coração de modo tal que elas sejam lembradas em todo o tempo por nós, para serem levadas a outros também que precisam conhecer. Deus bendito, obrigada pela vida do teu servo, o irmão Roberto. Obrigada, Paizinho, por cuidar da sua família. Continue cuidando da sua esposa, Isabel, da sua filhinha Lorena, seu pai, de toda a sua família, Senhor. Que o Senhor esteja a cuidar, assim também de cada família aqui representada. Tu és Deus, e tu conheces, tu és onisciente e sabe da necessidade individual. Toma-os, ó Pai, toma-nos, Senhor. Em nome de Jesus, eu te oro já, suplicando tua graça pela continuidade desse aprendizado nas horas das considerações. Que cada boca aberta possa continuar sendo a boca do Senhor a falar conosco. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.